Então, pessoal, e quando a gente fala, né, desse mundo, dessa nova ordem mundial, a nova ordem mundial ela é considerada multipolar, tá? Porque, na verdade, foram os países que eles começaram a se conectar economicamente, né? Hoje, o mundo ele é globalizado. Inclusive, a gente fala que a ordem multipolar é toda a evolução e o processo de globalização. Inclusive, eu quero ressaltar a questão da decadência aí, do colapso do socialismo, que os Estados Unidos ele acabou financiando os países da Europa porque ele temia que esses países eles aderissem ao socialismo, primeiro pela proximidade dos países com a URSS e também do Japão, que era um país muito promissor. Então, os Estados Unidos temia, né, que tanto o território da Europa quanto o território japonês aderissem ali ao socialismo. Então ele fez um empréstimo de 13 bilhões de dólares, que para a Europa foi chamado de Plano Marshall, para financiar a economia dos países europeus que estavam totalmente deflagrados no pós-Segunda Guerra Mundial. E da mesma maneira foi para o Japão. E esse plano foi chamado de Plano Colombo. Tá? Então a gente vai finalizando sobre todo esse processo de evolução e de decadência do socialismo, né? Então aqui a gente já vê uma economia globalizada, a gente já vê uma nova ordem mundial e que inclusive os países que permaneceram ali socialistas, eles tiveram uma abertura política e econômica gigantesca, como no caso da China, do Vietnã, o caso de Cuba, que inclusive Cuba os Estados Unidos criou um embargo econômico que eu citei para vocês na última aula e que esse embargo econômico ele ficou muito mais flexível enquanto Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, que ele tinha uma política mais flexível, Raul Castro também era muito mais flexível em relação a isso. Então, embora os países hoje considerados socialistas, eles têm essa abertura para o capitalismo muito grande, porque eles perceberam que, de fato, uma economia socialista ela tem que ter uma abertura econômica, então é muito mais difícil de manter e suprir a necessidade básica da população, tá? Com exceção do caso, né, da Coreia do Norte, que é um país totalmente fechado em relação a isso.